Provérbios 10. Provérbio de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Quando Deus vem falando de o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Por que ele não falou o filho tolo? O filho tolo dá tristeza ao pai, e sim tristeza à mãe. Ele está falando lado espiritual e lado material. Lado ao pai espiritual, lado material terrestre. Lado material. Para quem você está dando alegria? Para quem você está buscando? Você está buscando o seu espiritual ou o seu material? Mãe terra, tá? Quando a gente fala de mãe, a gente está falando de terra. Quando a gente fala de pai, a gente está falando espiritual, para vocês entenderem um pouco melhor. Deus criou Adão. Adão formou a mulher, que é a Eva, espiritual, terrestre. Tá? Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para vocês fazerem assimilar rápido, tá? Para vocês entenderem mais rápido dessa maneira. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem pobre, e as mãos diligentes lhe traz riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato a leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será desonesto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de água, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas a quem ignora a repreensão descaminha os outros. Quem conhece a disciplina mostra o caminho da vida. O que seria a disciplina? A palavra do Senhor. O que seria a disciplina? O caminho que o Senhor quer te levar. Esse caminho seria a disciplina. Mas quem ignora a repreensão desse caminho os outros. Se você não escutar e praticar ao Senhor, você vai desencaminhar o seu próximo. Então, a palavra de Deus deixa bem claro: somos fonte de bênção ou fonte de maldição. Por onde está entrando bênção, sai bênção. Se você está entrando e praticando a palavra do Senhor,
você vai abençoar as outras pessoas, você vai abençoar o seu próximo. Se você não está entendendo e praticando a palavra do Senhor, você vai amaldiçoar o seu próximo. Por que você fala amaldiçoar? Porque os seus erros vão para o próximo. Se você ainda não percebeu os seus erros, se você ainda não percebeu que você erra, se você ainda não sabe aonde estão os seus erros, então esses erros vão passar para o seu próximo. Porque você não sabe. Então você é a fonte. Você é a fonte da bênção ou a fonte da maldição? Qual transformação você vai estar dando para o seu próximo? A pessoa que está mais próxima de você. E a pessoa vai ser reflexo daquilo que você é. A pessoa vai querer buscar aquilo que você busca. E o que você está entregando para essa pessoa? Você está entregando bênção ou você está entregando maldição? Então não adianta reclamar. O que está saindo de você? Qual fonte está saindo de você? Qual fonte está saindo do seu caminho? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. O que Deus está falando? Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Está falando de hipocrisia, né? Às vezes você está na casa do Senhor, às vezes você está pregando, mas seu coração, sua mentalidade está cheia de ódio do seu próximo. Sua mentalidade está cheia de ódio do seu próximo. Você está com o ódio entubado, né? Você está com o ódio entubado. Você não... A palavra de Deus deixa bem claro. Ou você é quente, ou você é frio. Passou disso, é do inimigo. Ou você é quente, ou você é frio. Passou disso, é do inimigo. Se você está com ódio no seu coração, e você está indo para a igreja, você está indo para a igreja em vão. Você está com raiva do seu próximo, e você está indo para a igreja, está sendo em vão. Não tem como sair de uma fonte, sair duas águas. Ou sai limpa, ou sai pura, ou sai impura. Não adianta você se enganar. Deus está falando, pare de se enganar. Pare de querer falar que você é o bonzinho. Pare de querer falar que você... eu sou um bonzinho, eu vou para o ministério, vou para isso, vou para aquilo. Mostrar para as pessoas para onde você está indo, para onde você está caminhando, você não tem transformação. Você são lábios mentirosos, você é hipócrita. Tem muitos hipócritas. Tem muitos que vai para a igreja, prega a palavra do Senhor, não prega a palavra do Senhor e não faz a palavra do Senhor. Tem muitos ministérios e você está indo e você não está tendo transformação porque está vindo em vão. Porque nem quem prega age perante a palavra. São os falsos profetas. Aí eles estão a própria palavra pegou e falou, eles estão te levando para outro caminho, não é isso? Se você não tem o caminho da disciplina, o caminho da repreensão, se você não está o caminho da repreensão, você está caminhando as pessoas para outros caminhos. Quantos pastores não estão encaminhando vocês para outros caminhos? Se você está falando mal de ministério, jamais. Quem está falando é a palavra de Deus. Eu não estou falando mal de ninguém. Deus só está falando, ouve e pratica. Deus está deixando bem claro, ouve e pratica. É isso que ele está falando. Vou pegar o carregador aqui. Deus está falando, ouve e pratica. Não adianta você ficar com falsidade perante a Deus. Porque se ele está falando, alguma coisa está acontecendo. Se ele está falando,
Alguma coisa está acontecendo na sua vida, senão ele não ia parar para falar sobre isso. Falar a respeito sobre isso. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mostra o caminho do Senhor. Mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Está ali incubado. Está incubado. Talvez você está falando até o seu próximo. Você está incubado. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Não vou aprofundar, não vou falar nomes. Mas aconteceu comigo. Eu estava indo para Santa Efigênia, chorando. Eu não estava aguentando mais. Chegou uma parte da minha vida, eu não estava aguentando mais. Estava cheio de ódio no meu coração. Muito ódio. Muita mágoa. E só chorava. Só subindo ali a Porto Geral, chorando, levando os pensamentos para Deus. E Deus falando, me ouve, né? Me ouve. Eu falei, não, eu tô te ouvindo. Eu tô chorando e trocando uma ideia com ele. Não, tô te ouvindo. O que eu tenho que fazer? Ele ouve minhas palavras. Eu falei, legal. Aí o que eu fiz? Eu fui buscar na palavra do Senhor um caminho. Eu estava cheio de ódio, cheio de rancor. E veio assim, ó. Ore para o seu inimigo. Aí ali, eu estava ruim, eu piorei. E uma coisa que eu não queria era isso. E eu falei para Deus, Deus, me dá outro caminho, me dá outra direção. E veio a palavra sobre mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo assim, eu persisti. Falei, Deus, eu quero outra direção. Veio de novo a palavra sobre mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele exato momento, eu tirei Silvio, e eu falei, Deus, se for por você, eu farei. Se é isso que o Senhor quer, se é isso que tem que acontecer, para me tirar esse rancor, para me tirar essa dor, eu farei. Aí eu fui lá e fiz. Aí eu fui lá e houve uma transformação. Houve uma mudança na minha vida. Hoje em dia eu lembro da causa, não tô mais nem aí. Eu lembro do acontecimento que aconteceu, não vem mais dor, não vem mais sofrimento. E na época eu lembrava do acontecimento, só via sofrimento, lágrimas, tédio. E hoje não lembro mais de nada. Mas por quê? Porque eu ouvi e pratiquei a palavra do Senhor. Talvez o que está faltando para você hoje é ouvir e praticar essa palavra que o Senhor quer que você ouve e pratique. Talvez a mudança na sua vida hoje seja liberar esse perdão. E vai fazer todo sentido para você. E vai fazer todas as mudanças para você. Parar de falar com lábios falsos. Porque ou é quente ou é frio. Se você estiver falando com lábios falsos, você está morno. E quem está morno está em cima do muro. Deus está de um lado, o diabo está do outro. Mas o mundo jaz maligno, diz a palavra do Senhor. Então o muro é o mundo. Se você está no mundo, já é do maligno. Existe o caminho, a verdade e a vida, que é o caminho espiritual que vai te levar para a eternidade. Existe o caminho da mentira, que é o caminho material. Existe o pai, existe a mãe.
Existe a matéria e existe o Pai Celestial. Qual dos caminhos você está escolhendo hoje? O que você está buscando na sua vida hoje? Qual transformação você quer? Anote. Pega uma folha em branco. Anota. Bênção e maldição. Olha, tudo que é maldição, todas as palavras de maldição de um lado, todas as palavras de bênção do outro. E ver qual faz parte da sua vida. E também ver qual faz sentido em sua vida. Um exercício fácil, rápido e que vai abrir os seus olhos. Pode transformar a sua vida. Pode transformar o seu amanhã. Pode transformar o seu hoje. Quem esconde tem lábios mentirosos. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. Quanto são muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas o insensato morre por falta de juízo. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O tolo encontra prazer na má conduta. Quem é tolo? Aqueles que ouvem o evangelho e continuam fazendo as coisas erradas. Tem muito pregador que é tolo. Tem muito membro que é tolo. O que você está sendo? Você está sendo um homem cheio de entendimento? E vai se deleitar na sabedoria? E vai querer saber mais, praticar mais a palavra de Deus? Ou você é aquele que fala, não, se eu ir lá, não, isso daí Deus não vai achar ruim, não. Isso daí, Deus não vai olhar para isso. Esse é o tolo. Ele está de olho no prazer, ele está de olho no ganho. Tem muitos pastores que ficam de olho no ganho, fica de olho no prazer dele, terreno. E lembra o Provérbios, começou o provérbio. Matéria e espírito. Material e espiritual. O que você está buscando? Sua matéria ou espírito? Sobre os ministérios, pastores, membros, não tenho responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é de Deus. Mas se Deus está falando, eu tenho que entregar. Se Deus está falando, não sou eu que estou falando. Se Deus está falando, é porque está escrito. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que o justo deseja, lhe será concedido. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que o justo deseja, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios poucos duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será extirpada.
Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Amém? Vamos para Mateus 15. Mateus 15, 29 até o final, até 38. Mateus 15, 29 até o 38. Uma mulher cananeia demonstra fé. Não, desculpa. Eu estava no 21, 29, tá? A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. Ele o curou. Deixa eu voltar um pouco aqui. Então Jesus saiu dali e foi à beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele. Uma grande multidão dirigiu-se a ele. O que a multidão quer? A multidão quer milagre. Milagre não tem style. Não tem lifestyle, mudança de vida, estilo de vida. Não tem estilo de vida. A multidão quer milagre. E Deus está te chamando para um estilo de vida. Você é multidão ou é discípulo? Deus está perguntando, você é multidão ou é discípulo? Deus, ele quer te dar um estilo de vida. Ele quer te dar um pensamento diferente, uma mentalidade diferente, um caráter forjado, um caráter diferente. É isso que ele quer te dar. O que a multidão vai levar? A multidão dirigiu-se. O que a multidão vai levar para Jesus? Mancos, aleijados, cegos, mudos, entre outros. Aleijado. A multidão está carregando um aleijado para Jesus. Talvez você esteja aleijado, você esteja com uma muleta. E Deus está aqui para tirar essa muleta de você. Deus está aqui para te transformar. Ah, não entendi, Silvia, o que você está falando. Você está amarrado em pessoas, você está amarrado em alguém, você está amarrado em rancor. Você está amarrado no seu passado. Você está falando que seu presente não está andando porque te fizeram algo no passado. Você está falando que a sua vida não está andando porque te fizeram algo no passado. É isso que você está falando. É disso que Deus está tratando. Deus está tratando, deixa as amuletas. Deixa o seu passado. Tenha um estilo de vida diferente. Tenha um estilo de vida com Cristo. E os cegos, sua visão espiritual não está aberta. Deus está te falando, tira o Ray-Ban. Tira o Ray-Ban e está de noite. Você está nas trevas, para que você está de Ray-Ban? Você não está acreditando na luz? Para que você está de Ray-Ban? Deus, ele está te dando uma visão espiritual nova. Está te trazendo uma transformação. Ele está tirando as escamas dos seus olhos. Ele está abrindo a sua visão espiritual. Por que a sua vida não transformou? Porque você não abriu sua visão. Porque você está no lado mãe, não no lado pai. Você está na matéria, não no celestial.
E Deus está te chamando para o celestial, não para o material. É bem simples de ver. Como que eu vejo o espiritual, Silvio? Praticando. Para onde você está conduzindo? Você está com lábios mentirosos? Você está falando com os lábios, mas sua mentalidade está mentindo aquilo que você está falando. Você está pregando com lábio, mas sua conduta é diferente daquilo que você prega. Deus está te chamando para abrir sua visão espiritual. Ele está te chamando para mostrar o caminho. Ele quer te mostrar o caminho. Você está disposto a ele te mostrar o caminho? E você, aleijado, você está disposto a deixar o seu passado? Fizeram a minha vida. Você está reclamando da sua vida e está assim por causa do seu passado. Tem gente que tem uma vida bem pior do que a sua e vive sorrindo. E vive andando de glória em glória. Ele dá de glória em glória. Abre o seu lado espiritual. Abre sua visão espiritual. Comece a ver diferente. Comece a enxergar diferente. Mudos, entre outros. Mudos. Deus está falando. Abre a sua audição. Eu estou te direcionando. Você quer ouvir, praticar ou você quer reclamar? Ou vai viver reclamando? Eu estou te dando a direção, estou te dando o caminho. Eu sou o líder, estou abrindo o caminho. Você está entrando numa selva fechada. A partir do momento que você dorme e descansa no Senhor, quando você acordar, a trilha já está feita. A caminho já está feito. Ele sabe o caminho. Você não sabe o caminho. Quer levar pela força do seu braço? Continua levando pela força do seu braço. Continua quebrando a cara. Continua reclamando da vida. Continua não enxergando. Continua achando as coisas é material, não é espiritual. Continua querendo seu carro, sua casa, suas roupas de marca, seus relógios de grife. Continua se enganando. Ou enganando seu próximo. Porque você anda falando, você anda entregando algo com a boca, seu coração é um pensamento. Você entrega algo, mas você pensa diferente. Deus está falando para você ter um estilo de vida diferente. Ele vai te dar uma mentalidade diferente. Ele vai te dar um caráter diferente. E Ele vai te dar um caminho diferente. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É isso que diz a palavra do Senhor. Talvez você goste de ficar no engano. Silvio, como eu sei que eu estou no engano? Sua vida não anda. Sua vida não muda. Você não tem paciência. Você tem preocupação. Você vive na preocupação. Seu lado emocional te corrói. Seu lado emocional fica te batendo. Seu lado emocional ele te caminha. Você não é uma pessoa que fala, eu vou aqui, tal. Não, você é conduzido ali. Você é conduzido para a morte. Eu vou aqui, eu vou sentar igual eu, vai lá. Eu vou aqui no meu escritório, eu vou sentar no meu escritório. Aí eu sento no meu escritório lá e eu ouço os clientes. Eu falo com os clientes. Da maneira que eu falo com os clientes, parece que os clientes sabem o que eu estou falando. Sabe por que eles sabem disso? Porque eu estou na presença. Eu não estou na ausência. Eu não estou remoendo o meu passado. Eu não estou vivendo o meu futuro. Quando eu estou com o cliente, ou quando eu estou com você, ou quando eu estou com alguém, eu estou ali, presente. Estou ali falando. Aí a pessoa senta na minha frente, vai falando. Às vezes ela está falando do passado dela, às vezes ela está falando do futuro dela, e eu estou ali, presente, só ouvindo. E dando a direção. Por quê eu faço isso? Por quê? Quem me ensinou a fazer isso? Deus. E quem quer te ensinar a fazer isso? Deus. Mas você quer ouvir a Deus ou você quer ser enganado? Porque talvez você quer viver na mentira para você contar uma história. Talvez você quer viver na mentira para você contar uma história. Você vive de história. Você não vive de realidade. Agora a história milenar, a história de mudança, a história de transformação, a história de
a lifestyle de vida, de estilo, você não quer dar, você não quer passar. É a palavra de Deus. Sabe por que você não quer passar? Porque nem você vive ela. Por isso você não quer passar. Por isso você não quer falar. Porque você não vive ela. Você não vive ela. Você conta uma história para contar uma história. Agora, viver a história você não vive. Viver a transformação você não vive. Você vive na enganação, na exibição. Você vive na exibição, sedução e ignorância. É isso que você vive. Que nem diz o provérbio de ontem. Mas no estilo de vida você não vive. Numa mentalidade nova você não vive. Sabe por quê? Você pensa em transformar a sua vida. Você não pensa em transformar a vida do seu próximo. Você pensa na sua vida. Você não pensa na vida do seu próximo. Você pensa naquilo que você está vestindo, naquilo que você está usando, nos carros que você tem, na casa que você tem, na casa que você quer, nos carros que você quer. Mas eu tô aqui para te dizer que é da mesma maneira que você está pensando, da mesma maneira que você é, da mesma pessoa que você é, qualquer outro ser humano é igual. Porque todos vão para o mesmo caminho. O caminho é um só. Caminho é um só. Qual caminho você está buscando? Qual a realidade que é a sua? Qual a realidade que você vive? Qual a realidade você quer viver? Qual transformação você quer viver? Conheça o caminho, a verdade e a vida. Qual Deus você está vivendo? Qual palavra você está encaminhando seu próximo? Por que palavra você está encaminhando o seu próximo? Qual transformação você quer do seu próximo? Ou você quer transformação para si mesmo? É fácil, né? Tirar a responsabilidade onde tem responsabilidade. Ah, a responsabilidade do próximo não é sua. É sim. Você deu pelo menos uma palavra para essa pessoa? Você deu pelo menos uma indicação para essa pessoa? Você pelo menos deu um caminho para essa pessoa? Você pelo menos deu uma migalha, igual diz ontem no provérbio? Você passou uma migalha para essa pessoa? Você pode ser a transformação na vida dessa pessoa. Se você não quer ser, você pode colocar na minha responsabilidade que eu sou. Se você não quer fazer, você deixa para quem faz. Você fala, não, faz o seguinte, ouve lá aquele louco lá do Silvio lá. O Silvio, alguma coisa ele fala coisa sensata, alguma coisa ele fala coisa insensata. Dê da maneira que você acha melhor e conduz. Que a palavra de Deus fala bem do jeito que está. Por que ele fala, a palavra de Deus fala bem do jeito que está? Porque ele é o único que transforma. Ele é o único que muda. E ele está te trazendo para uma transformação. Você quer essa transformação de Deus? Ou você quer viver na enganação? Você quer viver no engano? Igual você vive até hoje. Com as suas amuletas, cego, sem ouvir. Mudo, sem falar. Ou você quer ser a multidão? Ah, vim buscar o meu milagre, eu busquei o meu milagre e foi embora. Ah, vim buscar o meu milagre, busquei o meu milagre e fui embora, ó. Tô agradecendo. Tô indo embora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, ele não quer saber do seu milagre, ele quer saber da sua eternidade. E cai a ficha. Cai a ficha, vira a chave. E curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenha compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho.
Jesus chamou os discípulos, ó a audição, ó. Jesus chamou os discípulos, vem aqui. Jesus está te chamando para um caminho diferente. Ele vai te mostrar um caminho diferente. Ele está falando, ó, vem aqui. Jesus chamou os discípulos, vem aqui. Ele não chamou a multidão, tá? Ele chamou os discípulos. E você está escutando a partir de agora porque você quer um discipulado. Quer ser um discípulo. Então Jesus chamou o discípulo e disse, tenha compaixão dessa multidão. Ó, e disse, tenha compaixão. Quando ele disse, ele mostrou, né? Ó, quando Deus fala, você já está enxergando. Então, quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou e falou assim, ó, tenha compaixão dessa multidão. Tenha compaixão é o quê? Eu estou vendo. Ó, olha ali, ó. Tenha compaixão dessa multidão. Deus está falando, você tem compaixão do seu próximo? Porque se Deus está te dando discipulado, Ele está falando, você tem compaixão do seu próximo? Se Ele está te dando discipulado, Ele está querendo, você abre a sua audição, ouve o que Ele está falando e abre a sua visão. Ele está falando, você tem compaixão do seu próximo? Você está vendo o seu próximo? E se Ele está te levantando como discípulo, Ele está te preparando. Você está vendo o seu próximo? Você está vendo o caminho que eu estou prestes a te mostrar? Você está preparado para o caminho que eu estou prestes a te mostrar? Então Ele vai chamar. Você está disposto a ouvir? Quando Deus te chama? Porque se Ele está te chamando para te preparar. E aqueles que der ouvido serão preparados. Se Ele está te chamando para um discipulado, Ele está te chamando para te preparar. Então, continuando. Já fazem 3 dias que eles estão comigo e nada têm a comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem ficar no caminho. Deus chamou, te mostrou, e o que Ele está falando? Faz 3 dias que eles estão com fome. O que Ele está falando de fome? Ele está falando, se Ele está vendo, o que Ele está vendo? Ele está falando fome espiritual. Eles estão sem alimento. Você não vai entregar o alimento? É isso que Jesus está falando. Jesus está falando, Ele já está te dando o alimento. Você não está entregando o alimento? Como Ele está me entregando o alimento? Vamos lá. Como Ele está entregando o alimento, Silvio? Eu não conheço da palavra. Eu só conheço o Salmo 91. Ele falou, entrega Salmo 91. Mas Silvio, aí você vai inventar outra desculpa. Silvio, mas eu só conheço Gênesis. Deus está falando, entrega Gênesis. Silvio, eu só conheço Mateus. Deus está falando, entrega Mateus. Silvio, eu só conheço Lucas. Deus está falando, entregue Lucas. Eu só conheço a passagem de Daniel. Entregue aquilo que eu te dei. Entregue a passagem de Daniel. Deus, Ele não te entregou a semente para não ser multiplicado. Ele entregou a semente para multiplicar. E para multiplicar a semente, vamos lá, como funciona a multiplicação da semente? Ela vai cair no solo, vai apodrecer. Deus falou, você já apodreceu? Você já matou quem você é para trazer quem Ele é sobre você? Você já apodreceu para matar quem você é, para mostrar quem Ele é sobre você? É isso que Deus está entregando.
É isso que Deus está falando. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Sabe por que eles podem desfalecer a multidão? Porque eles vêm atrás de um milagre e Deus está te chamando para um discipulado. Você está indo na igreja atrás de um milagre. Você não entendeu ainda. Deus está falando, você não entendeu ainda. A igreja não é milagre. Deus está te chamando para um propósito maior. Deus está te chamando para uma capacitação. Deus está te chamando para você não vir a falecer no meio do caminho. Receber o seu milagre e falecer logo depois. Perder a fé. Perder a esperança. É isso que Deus está falando. Quando Deus está vendo, te chamou, aguçou sua audição, abriu sua visão e trouxe consciência para ele que você já tem. Qual é a consciência da eu já tenho? Aquilo ele já te entregou, está nas suas mãos. Ele já te entregou algo. Ele já mudou algo na sua vida. Ele está falando para você entregar. Para que o seu próximo não venha falecer. Lembre-se, você é a fonte. Está saindo bênção ou está saindo maldição? Deus está falando, entrega a bênção, entrega a bênção, entrega a bênção, entrega a bênção. Eu não sei pregar, entrega, ele já te entregou. Você não precisa saber. A minha vida, quem ministrou sobre a minha vida, quem salvou a minha alma foi uma irmã e ela ajuntava as palavras assim, ó. O que ela fazia? Ela multiplicava. Ela entregava e Deus entregava. Mesmo sem saber na lei. Roberto, ela me chamava de Roberto. Roberto, preciso falar com você. Fala, irmã Jessi. Ela me chamava, já ia. Tá acontecendo isso e isso na sua vida. Deus quer essa transformação. E ela abria a palavra. Da maneira que eu estou fazendo com vocês aqui, ela abria a palavra. Uma passagem, eu estou falando para vocês aqui, está demorando 30, 40 minutos. Com ela, era um capítulo, um versículo, demora 30, 40 minutos. Mas mesmo assim, ela me encaminhava. Mesmo assim, ela falava, Deus está falando com você entendeu? Aí eu ficava, eu falo se eu entendo, eu falo se eu não entendo. E agora? Eu falava, entendi, porque eu não entendia. Eu falava, eu entendi. Mas tudo que ela falava acontecia. Então, mesmo sem entender, mesmo eu ouvindo e não praticando, Deus me mostrava. Então, o que Jesus está falando? Vocês estão caminhando comigo, vocês estão vivendo comigo e não estão praticando. Aí Jesus chamou para a audição e mostrou o caminho, mostrou a salvação. Então, se ele está lá, é porque se ele chamou o discípulo, porque o discípulo não viu. Se ele está te chamando, ele está falando, você não está prestando atenção. Se ele está te chamando e está mostrando a multidão, é porque você não está prestando atenção. Silvio, o que é a multidão? É o seu próximo. É o próximo do seu próximo. Essa é a multidão. São pessoas que estão precisando. São pessoas que estão precisando de alimento. E são alimentos que já está na sua mão. São alimentos que ele já te entregou. É só você multiplicar. É dessa maneira. Os seus discípulos 33. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Onde poderia, vendo o problema, como que eu posso falar se eu não tenho conhecimento da palavra? Aí ele fala assim, nesse deserto, pão para tanta gente, porque alimento já tem. Então o discípulo sabe ter alimento, mas ele não sabe multiplicar o alimento. Então Deus falou, a solução você já tem, mas você não está entregando. É isso que ele está falando. A solução você já tem, mas você não está entregando.
Porque se o discípulo pegou e falou assim, aonde vamos encontrar alimento para tanta gente nesse deserto, porque ele já sabe que tem um pouco de alimento. Aí deserto é o problema. Ele colocou problema na onde tem solução. Nunca coloca problema onde tem solução na sua vida. Pode anotar aí. Nunca coloca problema onde já há solução. Nunca coloca problema onde já há solução. Deus está falando, o alimento você já tem, entrega. O alimento você já tem, entrega. Os discípulos responderam, onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus, 34, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Jesus, quantos pães você tem? Perguntou Jesus. Porque Jesus, você já sabe que você tem. Você não está entregando. É forte. Jesus, ele já sabe que tem. Ele está falando para você. É você que não está entregando. Mas ele já sabe que tem. Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos. Jesus perguntou, quantos pães você tem? 7. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O mundo foi executado em quanto tempo? São 7 dias, né? A criação, né? Deus está te chamando para ser criador, não criatura. O Criador, ele transforma. O Criador, ele transforma. Ele está te chamando para você ser criador. Ele falou, se tem 7. Com 7 Deus criou o mundo. Você tem o necessário. Quando ele perguntou assim, quantos tem? E ele falou 7. Se fosse eu no lugar de Jesus ali, eu ia olhar para eles, eu só ia olhar. Quem trabalha comigo já sabe. A minha sobrinha trabalha comigo, a Letícia já sabe. Quando eu sei que ela sabe a resposta, eu só olho para ela. E Deus está falando, você sabe a resposta. Se fosse eu ali, quando o discípulo falasse assim, tem 7, eu só ia olhar assim, como dizendo, você já sabe a resposta. Deus está falando, você já sabe a resposta, multiplica. Você já tem o suficiente, multiplica. Deus está falando, seja criador, não inventa desculpa, só cria, só cria, só cria, só cria. É isso que ele está falando. Para de inventar história e cria. Para de inventar história e entrega. Que o pouco que você tem é um muito. E o muito que você acha e tem não é nada. (35) Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu e os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então, você tem o suficiente e Deus já te entregou e é para você entregar para a multidão. Deus, ele está te chamando para um discipulado, está te chamando para um lifestyle, um estilo de vida diferente, uma mentalidade diferente, um caráter diferente. Ele está falando, entrega. Só entrega. Só entrega, só multiplica. Só multiplica. Porque ele está te preparando para multiplicar. O que você quer dizer, Silvio? O que você já sabe, tem muita gente que não sabe. O que você já conhece, tem muita gente que desconhece. E as pessoas estão passando fome. As pessoas estão necessitadas do que você já sabe.
Então Deus ele não está te entregando para você apodrecer na sua mão a semente. Ele está te entregando para você germinar a semente no chão e apodrecer no chão para nascer uma nova semente. Deus está falando para você entregar aquilo que Ele já te entregou. Deus está falando para você multiplicar, multiplica, entrega, multiplica, multiplica. Ele já te deu, só multiplica. Ah, eu não tenho tal conhecimento. Entrega, você tem. Tem 7. De 7 multiplica. 7 foi a criação. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, dar graça, agradeça e multiplica. Partiu-os, a multiplicação aqui vai entrar. E os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. Ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos comeram até se fartar. Então, o que você tem, a outra pessoa já vai estar alimentada. Deus está falando, o que você tem é o que o seu próximo precisa. A semente que Ele entregou na sua mão, Ele está deixando bem claro, é o que o seu próximo necessita. Só entrega, só multiplica. Todos comeram e ficaram alimentados. Ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. 7. Multiplicação. Criação. O número da criação, 7. Multiplicou. Fizeram 7 cestos. Então vamos supor, eu tenho um discipulado, eu passei o meu discipulado para o próximo, vou passando discipulado para o próximo, vou passando discipulado para o próximo. Coloca alimento espiritual, não alimento material. Lembra lá de provérbio, matéria e espírito. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os que comeram foram 4.000 homens, espiritual, material e criança, e o que está por vir. Passado, presente e futuro. Espiritual, Adão. Material, saiu da matéria de Adão, Eva. Futuro, crianças. Presente, passado e futuro. Então, o seu alimento tem presente, passado e futuro. Quem você era, quem Deus transformou e aonde você vai estar. E quantas pessoas você vai transformar. Quem você era, quem Deus transformou e quantas pessoas você vai transformar. Presente, passado e futuro. Venha do jeito que está. A palavra de Deus venha do jeito que está. A palavra de Deus fala, conheça a verdade vos libertará. Multiplicação. Deus está te chamando para multiplicação. Deus está falando para quando. Deus ele só chama os discípulos. Se você não está ouvindo e praticando, essa mensagem não é para você. Tá? Se você não está ouvindo e praticando, Deus está falando, você só está atrás de um milagre. Você não quer mudança. Você quer um milagre. Agora, se você está ouvindo e praticando, Deus está te chamando para mudança, para o discipulado.
Ele está te conduzindo e te mostrando, porque é isso que ele fez com os discípulos. Ele o chamou os discípulos e falou, ó, veja, multidão, se continuar assim, vai passar fome. Vai morrer no deserto. Abriu já o olho espiritual do discípulo. Pegou e falou assim, ó, quanto você tem? Como fala? O aleijado. Quanto você tem? Precisa da muleta. Ah, só tem 7 pães e uns peixinhos. O aleijado, inventando história. Deus falou, ó, manda pra cá, você tem, a gente vai multiplicar. Manda pra cá o que você tem, o pouco que você sabe, a gente já vai multiplicar. Então, se você não está ouvindo isso e Deus está entregando, essa palavra não é para você. E você não foi chamado para o discipulado. Agora, se você está ouvindo e entregando aquilo que Deus está falando para você, você foi escolhido e está sendo modificado, está sendo moldado. Está sendo moldado. Quem você é? Tem que falar quem eu sou, Senhor. Eu quero um milagre ou eu quero um estilo de vida diferente? Eu quero um milagre ou eu quero paz? Eu quero um milagre ou eu quero saber viver? Eu quero um milagre ou eu quero aprender a conduzir pessoas? Eu quero um milagre ou eu quero realmente salvar a pessoa? Eu quero um milagre ou eu quero transformação? Eu quero milagre ou eu quero multiplicação? Quero ver a multiplicação. Eu quero milagre ou quero ficar com as minhas desculpas? Eu quero milagre ou quero permanecer cego? Sem ver, sem direção. Continuar sendo conduzido por falsos profetas. É isso que Deus está falando. Você quer o quê? Você quer o milagre ou você quer ser realmente liberto? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Está tudo em suas mãos. Está tudo em suas mãos. Quem escolhe é você. Já está ali, ó. Está nas suas mãos. O que você está escolhendo? Quem escolhe é você. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Passado, presente e futuro, uma aliança. E havendo despediu a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. Sabe por que ele entrou no barco? Ele já ensinou a multiplicação. Ele já demonstrou a multiplicação. Ele sabe que muita daquela multidão ali, ó, vai querer um discipulado. Ele sabe que muito daquela multidão ali vai querer uma transformação de caráter, uma transformação de vida. Porque ele demonstrou, ele chamou quem estava do lado dele, demonstrou para a multidão. Você acha que quantos da multidão não ficou assim, ó? O cara é diferenciado. Meu Deus, esse cara é diferenciado. Eu quero saber um pouco mais. Deus está falando, ó, se você não praticar aquilo que eu estou te entregando, queira saber mais. Amém? Que a paz de Deus esteja com todos. Que a luz do seu caminho venha iluminando aonde está apagado e venha tendo transformação na sua vida, no seu caminho, na sua família, no seu caráter, nos seus pensamentos, tá? No seu falar, no seu agir. E venha tendo transformação a partir de hoje, a partir dessa palavra. E Deus venha abrindo os seus caminhos, venha tirando as traves do seu olhar, da sua visão,
que venha abrindo a sua audição, tá? E que venha fazendo você largar o seu passado, largar a sua maldição. Que venha quebrando as correntes do seu passado, a corrente da sua maldição. E você venha deixando de ser aleijado, deixando essas amuletas, tá? E venha transformando e venha te colocando de pé e libertando o seu caminho. E venha haver paz na sua casa, se caso não estiver paz na sua casa, se a paz estiver reinando no seu lar, ela venha continuar a reinar. E se amanhã, Deus quiser, eu volto. Muito obrigado a todos. Quem não conseguir multiplicar, que a semente você já tem, Deus falou. Fala para ele, me dá um caminho. Aí ele vai falar, então compartilha. É só para falar assim, eu não consigo falar, eu sou travado. Então ele fala, não, então compartilha. Deixa quem falar, traga quem já passou. Traga outra pessoa que já passou. Falar por você. Só multiplica a semente, tá? Eu vou ficar por aqui, que a paz de Deus esteja com todos.